Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, Jesus está falando. Quando Jesus está falando, a gente precisa parar o que está fazendo e ouvi-lo. Aqui ele está falando. Quando Jesus Cristo está falando, não é o presidente da República, não é um pastor, não é um padre, não é um líder religioso, é Jesus. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Como ir até Deus? É a pergunta que muita gente está fazendo nesse momento. Como ir até Deus? Como ter um encontro com Ele? Como ter uma vida renovada? Como ter uma vida transformada? Como ter uma vida tocada pelo amor de Deus? Com certeza, o que mais a humanidade precisa hoje é ser tocada pelo amor de Deus. Mas o que esse versículo, muito pequeno, da palavra do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, quer dizer a mim e a você? Como ir a Deus? Primeiro, eu já ouvi por diversas vezes pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Pessoas estão procurando Deus por vários caminhos. Pessoas estão tentando chegar-se a Deus por meio da religião. Pessoas estão tentando chegar-se a Deus por meio das boas obras. Pessoas estão tentando chegar a Deus por meio de uma vida cultivada na sua própria casa, onde ele diz: eu sirvo a Deus dentro da minha casa. Pessoas estão tentando chegar a Deus até por maneiras humanamente, digamos, erradas. Como chegar-se a Deus? Aqui Jesus Cristo não apresenta um segundo caminho. Ele diz: eu sou o artigo definido, o único caminho. Eu espero que quando alguém, você que está aqui ouvindo essa palavra, você for tocado por essa palavra, como está sendo tocado nesse momento, você seja uma pessoa diferente. Eu espero que eu e você, nós sejamos pessoas diferentes, que nós não tenhamos um segundo caminho pelo qual a gente se chegue a Deus, porque não existe um segundo caminho. Existem atalhos que levam por caminhos tortos, caminhos que não são os caminhos de Deus. Pessoas estão tendo oportunidade. Estamos vivendo a época das festas juninas. Quentão, crentão, pinga, cerveja, uísque, drogas, brigas, traições, separações, coisas semelhantes a essas. Muitas pessoas estão escolhendo esse caminho e dizendo consigo mesmo: não tem problema, um dia eu vou me achegar a Deus. Quando a minha hora chegar, quando o meu dia chegar, eu vou estar diante de Deus. Certa vez eu estava num culto, o pregador fazia o desafio para que as pessoas entregassem sua vida a Jesus, e um homem do meu lado dizia o seguinte: ainda não é o meu tempo, ainda não é a minha hora. Quando eu sentir, então eu vou lá entregar minha vida a Jesus. Eu disse a ele: você não precisa sentir. Eu estava do lado dele. Você não precisa sentir. Sabe por quê? Nós seres humanos não sentimos vontade de servir a Deus. É isso mesmo.
nós não sentimos vontade de servir a Deus. Então você não pode esperar sentir essa vontade. Você precisa ir até Jesus. Você precisa ir até Deus. E o caminho para ir a Deus é recebendo ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pela fé. É reconhecendo que você é pecador e se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Queridos, Jesus Cristo, além de dizer que é o caminho, Ele também diz que é a verdade. Hoje nós vivemos em um mundo relativo. Tudo é verdade, pastor. Não importa a minha sexualidade, não importa os meus valores familiares, não importa o que eu como, o que eu bebo. A verdade é algo relativo. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Será que é isso mesmo? O pior de tudo é que muitos cristãos, pessoas que dizem servir a Deus, acreditam nessas baboseiras, com perdão da palavra. Não existe uma segunda verdade, querido. A verdade de Deus, ela é absoluta. Jesus é a verdade. Pastor, como eu posso viver a verdade de Jesus aqui na terra, se Jesus está no céu? O meu filho me faz essa pergunta de vez em quando. Meu filho de 5 anos de idade. Mas Deus está no céu, papai. Eu digo a ele, mas a palavra de Deus está aqui na terra. E Jesus Cristo disse que a palavra é a verdade. João 17:17, ele diz, a palavra é a verdade. Você vive a verdade que é Jesus, vivendo a palavra. Como assim vivendo a palavra? É lendo a palavra? É ouvindo a palavra? É lendo a palavra, ouvindo a palavra, mas também obedecendo a palavra. Obedecendo nas pequenas coisas. A palavra diz para nós pedirmos perdão e para nós perdoarmos. Se você tem a oportunidade de pedir perdão hoje, ou de perdoar alguém hoje, faça isso agora. A palavra de Deus nos diz para sermos pacientes com alguém. Então, se você precisa ter paciência para esperar aquela velhinha, ou aquele velhinho, aquele jovem, aquela criança atravessar a faixa de pedestre na sua frente, parar o seu carro, faça isso agora. Viva a palavra. A palavra de Deus nos diz para sermos bondosos. Se você tem a oportunidade de ser bondoso com alguém, faça isso hoje mesmo. Talvez o seu vizinho não vai poder assistir o mesmo jogo de futebol que você quer assistir hoje, porque a energia dele está cortada, e você tem um dinheiro na sua conta que pode pagar a conta de energia do seu vizinho, mas você não faz porque não quer, porque acha que ele não merece. Pratique a bondade. Vá lá, pague a conta do vizinho. Você não precisa pagar todo mês. Pague uma vez. Pratique a bondade. Pratique a palavra. Mas praticar a palavra não é algo apenas religioso. Praticar a palavra é crer na verdade que é Jesus, é crer que não existe outra verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Muitos jovens, adolescentes, crianças têm acreditado em mentiras. Um traficante chega para ele e diz o seguinte: o seu pai não pode te dar um tênis como esse, não é verdade? Mas se você andar comigo, logo você terá um tênis assim. E eu digo mais: você vai poder presentear os seus irmãos, você vai poder presentear os seus pais, você vai poder presentear os seus primos com tênis melhores do que esses. Ande comigo. E muitas crianças e adolescentes têm caído na artimanha de Satanás, seguindo traficantes que prometem coisas absurdas, quando na verdade aquilo é mentira de Satanás. Muitas menininhas, muitos menininhos têm acreditado que a verdade, o bom é ir para as baladas, é curtir as noitadas, mas isso é mentira de Satanás,
A verdade é uma só, é Jesus. A verdade é que Jesus nos leva até Deus. Mas além de dizer que Jesus é o caminho, e Jesus é a verdade, Ele também diz que é a vida. E aqui, irmãos, existe uma coisa que mexe muito comigo e conosco, quando Ele diz: eu sou a vida. Porque se não houver vida, o que há é morte. Queridos, muitos casamentos estão mortos, porque o casal não quer viver a vida de Jesus no seu lar. Muitas crianças estão se suicidando, adolescentes estão se suicidando, porque estão vivendo mentiras das redes sociais, acreditando nessas mentiras. Então, ao invés de terem vida, estão tendo, na verdade, a morte. Jesus é a vida. Eu tive a oportunidade de dizer isso a alguns jovens: não creiam no mundo, não sejam amigos do mundo, porque a Bíblia fala que aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Seja amigo de Jesus, creia em Jesus, seja apaixonado pelo Senhor Jesus, ame o Senhor Jesus Cristo apaixonadamente, como você nunca amou ninguém na sua vida. A nossa felicidade não depende de um namoro legal, a nossa felicidade não depende de um casamento perfeito, a nossa felicidade depende de Jesus. A Bíblia diz que mesmo que o pai ou a mãe abandone o filho, o Senhor o recolherá, o Senhor o acolherá, o Senhor o amará, o Senhor cuidará dele. Quando o filho pródigo abandonou os seus pais e gastou o seu dinheiro promiscuamente no mundo, vivendo uma mentira, vivendo uma morte, ele pensou que não haveria mais solução, mas o pai estava lá, de braços abertos. Ainda bem que a vida daquele menino, daquele rapaz, não foi ceifada no mundo, porque ele pôde voltar. Mas quantos jovens e adolescentes não têm essa oportunidade de retornar para a casa dos pais? Por que não tem essa oportunidade? Porque morrem lá fora, morrem no mundo. Queridos irmãos, quantos colegas de adolescência eu particularmente perdi na minha vida, porque eles acreditaram numa mentira e morreram nas festas, nas baladas, por balas, facadas, brigas, coisas semelhantes a essas, porque deram ouvidos ao que o diabo disse. Eu quero te desafiar nesta manhã, nesse dia: não deixe o diabo te enganar como ele enganou Eva. Não deixe ele falar para você que aquele fruto é muito bom, que aquele estilo de vida é muito gostoso, porque não é. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente por Jesus. Talvez essa seja a primeira oportunidade que você tem de ouvir a mensagem do Evangelho, ou talvez seja a última. Quem sabe não é a última oportunidade que eu tenho de falar do Evangelho. Quem sabe se Jesus, se Deus não me chama hoje mesmo para morar com Ele, para passar a eternidade com Ele. E se eu chegar diante de Jesus hoje, se eu chegar diante de Deus hoje, e Ele me perguntar: por que razão eu deveria deixar você entrar no meu céu? Qual seria a minha resposta? Qual seria a sua resposta? Será que eu ia dizer: porque eu fui bom na terra, porque eu obedeci meu pai, porque eu obedeci minha mãe, porque eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, porque eu dei esmolas? Muitas pessoas estão tentando chegar-se a Deus por diversas formas, diversas maneiras. Mas eu e você, depois que ouvimos essa palavra, a palavra da verdade do Evangelho, qual desculpas
Ou quais desculpas daremos a Deus? A verdade é uma só: Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Jesus é a verdade que nos conduz ao Pai. Jesus é a vida que nos faz passar a eternidade na glória celestial. Creia em Jesus. Deus te abençoe rica, poderosamente. Quero orar por você agora. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe essa pessoa que ouviu essa palavra que veio do teu coração. Que o Senhor abra o coração, Deus amado, dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento, e toque nesse coração, para que seja salvo, que ela receba essa verdade, mas receba de verdade, essa palavra na sua vida, para que creia, para que se reconheça que é pecador, para que se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.